o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de países que mais faz transplante no mundo. Para ter ideia, quando eu comecei a trabalhar em 96 com doação de órgãos no Hospital das Clínicas, o Brasil ele tinha 5 doadores. Esse é um indicador de eficiência que os países trabalham, que é número de doadores efetivos por milhão de pessoas por ano. Tá? O Brasil tinha 5 doadores por milhão de pessoas por ano. E a gente foi construindo esse processo ao longo dos anos, e hoje o Brasil está com 18 doadores por milhão de pessoas por ano. Ainda é pouco. O Brasil ocupa a 26ª posição no ranking dos 50 países que trabalham o processo de doação de forma mais robusta. O país que mais tem doadores por milhão de população é a Espanha, que é um país que tem uma legislação bem antiga, a legislação da Espanha da década de 80. A nossa legislação brasileira é da década de 90, mais precisamente de 1997. Foi quando o Ministério da Saúde, o Brasil, formulou a Lei 9434, que normatizou toda a captação de órgãos e o transplante no Brasil. Aí cria o Sistema Nacional de Transplante, cria as centrais estaduais de transplante. Então, é de 97. Você tem ideia, a lei da Espanha é de 85, 83 e 85. A gente estava aí, o quê? 10, 15, 20 anos atrás da Espanha. Então, a Espanha está em primeiro lugar no ranking, tá? Porque tem todo um programa educacional fantástico. Eles saíram da educação dos profissionais, eles continuam fazendo, mas eles expandiram isso para a educação da população. Então, a população espanhola quase toda é doadora de órgãos. Tá? Por quê? Porque elas acreditam no sistema de saúde espanhol, elas acreditam no diagnóstico de morte cefálica e, mais interessante ainda, elas acreditam nos profissionais que vão conversar com eles. Esse é o caminho. Tá? É isso que a gente está tentando construir no Brasil. Então, o Brasil hoje está na 26ª posição em termos de doadores por milhão de população por ano. Primeiro lugar, Espanha. Segundo, Estados Unidos. Tá? Mas, por outro lado, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de países que mais faz transplante no mundo. Por quê? Porque ainda existe uma faixa da população brasileira que ainda diz não para a doação. Tá? E o motivo, como a gente conversou anteriormente, o motivo é que a população está discutindo. Ainda existe uma certa dificuldade no atendimento, porque muita gente procurando o SUS. E não existe profissionais em número suficiente. Aí a gente traz para a nossa categoria, não existe enfermeiros em número suficiente para atender essa população de uma forma extremamente única, diferenciada. Então, a gente tem sala de emergências lotadas com um número mínimo de profissionais em que ele mal consegue fazer a assistência básica, entendeu? Imagine dar uma assistência diferenciada para uma família que está perdendo alguém. Verdade. Então, o Brasil tem esses extremos. A gente é o segundo país mais transplantador, a gente só perde para os Estados Unidos. A Espanha, tendo o maior número de doadores, ela não transplanta tanto quanto o Brasil. Por quê? Porque a população já está em uma população idosa, o Brasil ainda tem uma população muito nova, jovem. Ainda temos uma dificuldade em identificar e diagnosticar a morte encefálica dentro dos hospitais. Existem estudos que dizem que de cada 10 indivíduos com suspeita de morte cefálica, apenas 3 são diagnosticados e notificados para o sistema. Então, a gente tem aí um pool de diagnóstico enorme. E toda vez em que a gente não faz diagnóstico de morte encefálica, ou seja, aí eu trago, porque o diagnóstico é de competência do médico, mas aí entra, como esse cenário é interdisciplinar, entra todas as profissões. Como a gente não consegue identificar, diagnosticar, a gente perde a oportunidade de conversar com as famílias. Sim.
Além da dificuldade de manejar esse paciente em morte encefálica também, né? Você Exatamente. precisa do leito, você não sabe Certamente, manejar. terapia intensiva é um recurso extremamente escasso. E aí vem a pandemia. Nossa. E como é que foi? Como é que é a doação A nesse gente teve uma cenário desde redução, sim. 2020? A gente teve uma redução de 12%. Não foi Não foi grande. tanto até, né? Tá? A gente, junto com a Secretaria de Saúde, a gente fez várias estratégias para não perder os doadores, para não parar o programa de transplante. Na Espanha, eles pararam o programa de transplante na pandemia porque não tinha leito para transplantar. Sim. Nós, no Brasil, não. São Paulo continuou com o programa de transplante. Mesmo com volume de pacientes, por exemplo, o HC virou um hospital de Covid, ele ficou uma referência de Covid. Mas nós continuamos tendo áreas não Covid e fazendo o diagnóstico tanto das pessoas que evoluíam com morte cefálica com diagnóstico Covid, e isso era um descarte absoluto para a utilização dos órgãos, mas a gente fazia diagnóstico das pessoas não Covid e testávamos essas pessoas com PCR, tá, para Covid, para saber se Para tinha ver se era SARS-CoV, possível. e se ele fosse negativo, ele ia para o sistema de doação com autorização da família. Okay? Entendi. Então, esse é o panorama do Brasil. O Brasil é um país de extremos. A gente tem São Paulo, que praticamente faz quase a metade dos transplantes do país. A gente tem São Paulo, que tem a metade das notificações de morte encefálica do país, quase, tá? Com E um não é porque número, morre mais aqui, né? Porque a gente consegue exato, porque identificar. se a gente pensar, o estado de São Paulo, ele tem dimensões territoriais e populacional parecido De com um a país. população da Espanha. Sim. Então, São Paulo é um estado que tem 42 milhões de pessoas. Tá? A gente pensar o Brasil com 200 milhões, tá? Um quinto da população está dentro do estado de São Paulo. Então, é muita gente. Sim. E, e é complexo fazer isso não é barato. A gente tem que parabenizar o SUS, porque ele é um programa público, ele oferece o órgão de forma pública, tá? De forma Diferente dos gratuita, Estados Unidos, né? diferente dos Estados Unidos, que você precisa ter uma rede de convênio para acessar o sistema de transplante. O SUS no pós-transplante ele é todo pago pelo sistema público, tá? O paciente não compra nenhum tipo de medicação, essas medicações elas são caras, elas não são baratas. Então a gente tem um programa aí para uma população em torno de 43 mil pessoas que estão hoje no cadastro técnico, que chama na lista de espera pelo órgão ou tecido. Ou seja, quando a gente compara com a população em geral, não é um número muito grande, mas é a única terapêutica, e ela é uma terapêutica cara, ela requer formação de profissionais com muita experiência, não é qualquer médico, não é qualquer enfermeiro que trabalha num programa de transplante, então ele precisa ser um especialista nessa área. O médico precisa ter muito treinamento para fazer, por exemplo, transplante de coração. Precisa ter uma expertise de técnica cirúrgica muito grande. Isso demanda muitos anos. E é uma formação em que esse médico e esses profissionais eles têm que ficar em dedicação exclusiva para o sistema. A gente ainda não tem uma carreira dentro desse sistema no Brasil. As pessoas elas não são remuneradas de forma, como é que eu diria, de forma adequada. Tá? Sim. Então, é aquela coisa mesmo do amor por salvar a vida dos outros. A gente tem que Mas trabalhar por amor, é duro, né? em um país ainda que tem muitos problemas dentro do sistema de saúde, oferecer isso de forma gratuita para a população é fantástico. Tá? Acho. E os resultados do pós-transplante no Brasil são parecidíssimos com os resultados de países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, Espanha, Canadá. Ou seja, os médicos eles são tão habilidosos quanto os médicos desses países de primeiro mundo. Sim. E a E terapêutica assim, é a mesma. A e eu, terapêutica é a mesma eu pós-transplante. quando eu estava no INCOR, eu lembro que um dos pacientes que nós recebemos era um menino que a família morava no Japão.
E assim, você vai comparar, né, a tecnologia no Brasil e no Japão, né? Aham. É uma coisa muito distante, né? E apesar disso, a família veio com a criança, tudo que eles tinham ganhado, eles foram para o Japão para ganhar dinheiro, e tudo que eles tinham ganhado, eles gastaram no avião TI para trazer o menino de lá do Japão para o Brasil, para ele entrar na fila, e depois ele foi transplantado, porque no Japão ele só transplanta depois de uma certa idade, então depois de 15 anos, né? Porque eles Aham. entendem que a vida, né, a importância, né, para esse processo, então o gasto que você vai ter com uma criança de 5 anos, que vai ter uma sobrevida naquela época de 10 anos, né, não valeria a pena. Então, eles não transplantam abaixo de uma determinada idade. Veio para o Brasil, a gente já tinha feito transplante de criança de 3 meses lá no Uhum. cardio. E, e você citou um país que o Japão é um país que tem muita resistência ao diagnóstico de morte cefálica, por conta da religião, do shintoísmo, do budismo. Tá? Então, o Japão, 90, quase 99% do transplante no Japão é de doadores vivos. Tá? É transplante de rim e fígado intervivos. A morte encefálica ela tem uma resistência enorme porque o japonês acredita que a batida do coração ela marca a vida. Tá? Entendi. Então, o diagnóstico de morte encefálica tem muita resistência. Eu diria que eles quase que não utilizam o diagnóstico para retirar órgãos para transplante. Olha que coisa. E você vê que culturalmente isso faz muita diferença, né? Olha como é difícil, né, para essas famílias. Nós tivemos lá no Encore, pelo menos na minha experiência, várias crianças que vieram outras regiões. Na época que ainda estavam desenvolvendo mais o transplante, eles transplantavam todo mundo. Na época que eu saí, já em 2007, eles já transplantavam só se a pessoa pudesse ficar no estado de São Paulo. Porque as crianças entravam muito em rejeição, então você não podia estar muito longe de um centro de referência, porque senão Sim, era transplante perdido, né? E não é só uma questão, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de viabilidade, né? Eu não sim. posso transplantar um coração em alguém que não vai ter condição cognitiva, por exemplo, né, de cuidado e assim por diante, né? Então isso que você diz, né, do extremamente complexo. Né? A Gabi trouxe aqui, né? Ela colocou são 43 mil vidas, né? 43 mil famílias esperando esse momento. Se a gente E pensar, dá para nunca é encher um fácil, estádio né? de futebol, né? Você imaginou? Então, São 43 mil pessoas que ocuparia um estádio de futebol e se a gente não cuidar, se o país não oferecer a terapêutica adequada, essas pessoas vão morrer. sim, que foi uma grande preocupação, né? Nesse momento aí que começou a faltar medicação e tal, eu tive mais de um paciente aqui durante os estágios aqui na nossa região que era transplantado e que não tinha conseguido pegar a medicação, o tracolimos, as medicações que ele teria que tomar para evitar a rejeição. Sim, Né? Então, uma falha nesse sistema, a gente perde pacientes assim a rodo, né? Não faz sentido você perder esse processo depois do transplante, né? Então, o fato do SUS viabilizar isso, né, de forma tão incrível, né, tão intensa, é demais. A Gabi está colocando, ó, quais seriam as dicas possíveis para pequenas, grandes transformações aí nesse contexto? eu acho que a educação, tá? Eu acho que a educação é uma grande ferramenta para a mudança de paradigmas. E, É a mais única, uma né? vez, eu creio que os profissionais de saúde do Brasil ainda precisam ser educados dentro desse cenário. Porque esse cenário da morte encefálica, com a perspectiva de doar órgãos para transplante, ele está dentro de um contexto maior, que é a terminalidade. Tá? A terminalidade tem vários ramos. E aí tem o ramo da morte encefálica com a perspectiva de transplante. Então, a gente precisa educar as pessoas nesse cenário, tá? Para que elas
se aproprie dos pilares da relação de ajuda, tá? Sendo autênticas como profissionais, sendo respeitosas e principalmente se aprimorando aí na capacidade de se tornarem empáticas, porque essa é uma habilidade que eu digo não é da família, não é do paciente. Essa é uma habilidade que ela é do profissional de saúde. E dentro de um cenário complexo, violento, chamado hospital, muitas vezes a gente não é empático, né? Sim, até para Porque se os pacientes proteger, vão né? reclamar da gente, as famílias vão reclamar da gente. Eu já vi família dizendo, olha, morreu porque vocês não foram competentes o suficiente Sim, para salvar. E óbvio que para toda ação existe uma reação. Se a família tem uma demanda dessa, o profissional que escuta isso, ele pode ter uma reação. Ele pode sentir raiva da família. Por quê? Porque na perspectiva de verdade dele, ele sabe que eles fizeram tudo para salvar aquela pessoa. sim. Mas a gravidade era tão grande que não adiantava fazer absolutamente nada, porque não ia mudar o prognóstico daquele indivíduo. Só que a gente não sabe dizer isso para as famílias. Tá? Então, o profissional ele precisa ser educado do ponto de vista de comunicação, para saber dizer para a família. Não chegar, não foi possível fazer nada. Claro que nós fizemos muita coisa. Olha, o paciente está dentro de uma UTI, está entubado, está em terapia intensiva, com cuidados de profissionais extremamente especializados. Como que não se fez nada? Fez-se muito, inclusive. Muito. Nós fizemos Mas tudo, mas a gravidade essas era frases prontas são terríveis, né? tão terríveis. Nós fizemos tudo que era possível para salvar a vida do seu ente querido, mas a situação era tão grave que ele não respondeu ao tratamento. E hoje ele está, infelizmente, ele morreu. Então, os profissionais eles precisam entender que eles fazem muito. O problema é que eles não dizem isso para as famílias. Então, eu Verdade. preciso me mostrar para as famílias. Tá? Eu preciso ter um tempo para a família, nem que seja 1 minuto, para dizer, olha, nós estamos fazendo tudo. Essa coisa é importantíssima, porque as famílias, dentro desse cenário hospital, eles querem ter a certeza de que nós estamos fazendo tudo para salvar a vida do ente querido dele. Alguém Claro. precisa dizer isso para a família. Olha, nós estamos fazendo tudo, tudo que é possível, mas é muito grave. Por quê? Porque quando você começa a preparar a família, você já vai fazendo a família com Trabalhando esse esta luto, né? perspectiva de dizer, olha, a coisa é grave e o desfecho pode ser aquilo que a gente não queria, mas ele pode acontecer, que pode ser o óbito, pode ser a morte. Só que nós precisamos, e mais uma vez, a psicologia sabe fazer isso muito bem, porque isso é da formação da psicologia. Mas a enfermagem tem um papel fundamental, porque ela estabelece muita relação de ajuda com essas pessoas. É que nós é que estamos ali o tempo todo, né? O tempo todo. Tá? Por isso que eu falo, ó, visita o enfermeiro, tem que participar, ele tem que se posicionar dentro do seu campo de competência. Tá? Sim. Porque o paciente, ele é dessa interdisciplinaridade. Ele não é só de competência do médico. Tá? Claro. Nós temos muito conhecimento. A enfermagem não é mais uma arte, a enfermagem é uma ciência. Sim. Tá? Nós Definitivamente. temos o estado da arte da enfermagem, por conta de quê? De pesquisadores, de muito trabalho de pesquisa que estão mudando esta profissão e tornando ela uma ciência. Que eu venho percebendo ao longo dos anos que as relações dentro do mundo do trabalho elas estão extremamente deterioradas. Elas estão muito violentas. Em É o todos os tempo sentidos, né? todo, Na em área do todos. hospital, então, E eu fiz isso principalmente para a enfermagem, porque eu venho percebendo que a enfermagem ela está muito armada nesse sentido da comunicação. Quando eu encontro um ser humano diferenciado do ponto de vista de comunicação, eu fico muito feliz. Eu disse, poxa vida, ainda não está perdido o negócio, viu? ainda tem chance, né? Ainda dá Ainda para. tem chance. Mas eu falo que a questão de mobilizar, eu sempre falo que
é tirar o ser humano que está trancafiado dentro de nós mesmos, né? Eu preciso abrir e deixar ele sair. E a enfermagem, eu falo, ó, a enfermagem é ciência, o técnico científico é extremamente importante. Mas eu preciso buscar hoje, o mundo está buscando as pessoas que elas também são boas do ponto de vista humano. Se eu associar, tá? Quando a gente fala a arte do cuidar é uma ciência. Sim. A arte do relacionar-se com o Também. outro é uma ciência. Tudo é ciência. E Então, não é eu fácil, né? É preciso me difícil apropriar, demais. Né? entendeu? Eu preciso me apropriar desses referenciais da ciência, trazer para o campo prático e basear toda a minha assistência em evidências. Tá? Eu preciso ser bom do ponto de vista técnico-científico, mas eu preciso também buscar a excelência do ponto de vista humano para que eu torne esse ambiente que é pesado, chamado hospital, em algo mais leve. Tá? E aí a gente vê profissionais que vão para o ambiente de trabalho e no outro dia eles não querem voltar. Por quê? Porque o ambiente é muito pesado. Como é que eu transformo isso? E aí eu sempre falo para as pessoas que a transformação ela tem que partir de mim. Eu tenho que me autotransformar para que eu replique isso para o ambiente. Tá? E aí é a coisa do autoconhecimento, tá? Eu preciso, por quê? Porque eu sou um ser humano que escolhi uma profissão e que fui para um ambiente extremamente pesado, porque lá é onde as pessoas vão morrer e lá existem muitos conflitos. E E eu lidar com preciso o pior ser momento das pessoas, né? exatamente, e eu preciso ser habilidoso do ponto de vista das relações humanas dentro desse contexto. E isso não é só para é, as profissões, isso expande, principalmente, quem se beneficia com isso tudo são os pacientes e as famílias. Isso serve para o porteiro. Eu falo, gente, Sim, preciso conversar com o pessoal da portaria, porque por eles são favor, né? extremamente importantes dentro desse cenário. Só que ninguém educa essas pessoas. E quando aparece alguém para educar, eles se sentem extremamente valorizados. É a coisa, eu preciso valorizar as pessoas que estão dentro do hospital. A moça da faxina é extremamente importante, o porteiro é importante. Assim como é o médico, né, dentro desta cadeia, tá? Ele é importante, a enfermagem é extremamente importante, porque o hospital não sobrevive sem essa profissão. Tá? Mas a gente precisa ser bom, e a gente precisa saber que tudo é ciência. E eu preciso me apropriar da ciência, porque fui eu que optei, né? Quando eu vejo um indivíduo reclamando, o hospital, foi você que entregou o currículo. Você é o único que está lá porque quer, né? O resto não, mas é. Olha, Exatamente. doutora Edivaldo, adorei te conhecer. Quem sabe a Também, gente se prazer, encontra aí pela vida em São Paulo para tomar um café, porque com ser humano é certeza. incrível. Adorei. De verdade, assim, muito obrigado pela nossa conversa. Fiquei extremamente feliz. Eu e a Gabriela, a gente está tentando aí, lutando por uma enfermagem melhor, né? Por uma enfermagem que olhe para o paciente como um todo, que olhe para essa família como um todo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu?